Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Tenha o Seu Momento com Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio Lemos, responsável pelo Ministério Momento com Jesus. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, não perca as informações sobre a Bíblia Sagrada e sobre a verdade sobre o cristianismo. Aqui no nosso canal sempre prevalecerá a verdade. Doa a quem doer. Um dos assuntos mais comentados hoje no mundo é sobre o terremoto na madrugada 6 de fevereiro de 2023, que infelizmente já alcançou o número de mortos de mais de 40 mil pessoas. Vendo essas situações e essas imagens, o que podemos perguntar? Antes de fazermos a pergunta, vamos acompanhar as imagens? Eu separei 1 minuto de imagens, vamos ver realmente o que aconteceu. Segue em frente. São notícias realmente muito difíceis de comentar, não é mesmo? Infelizmente, o número de mortos já ultrapassa 40 mil, podendo chegar a aumentar diariamente. Será que um dia a humanidade poderá viver em paz e felicidade na Terra? Será que o propósito de Deus para com a humanidade é justamente esse que estamos vivendo? A humanidade só terá esse percurso de nascer, crescer, envelhecer e morrer? Já pararam para perguntar se Deus é amor? Lá em 1 João 4,8, é muito interessante essa consideração. Lá fala que quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então Deus, sendo a fonte do amor, por que então Ele permite esse sofrimento? Será que isso um dia terá fim? É bom a gente entender que o propósito de Deus para com a humanidade, considerando o livro de Gênesis, é que o primeiro casal pudesse viver em harmonia, paz e felicidade em toda a terra habitada. Infelizmente, a gente bem sabemos o caminho que Adão e Eva, infelizmente, levou, não se manteram firmes, pecaram por causa da serpente, que já vamos falar sobre ela. São três personagens na realidade, responsáveis pela humanidade estar desse jeito aqui, né? Mas é interessante a gente considerar apenas um texto da Bíblia, que vai mostrar realmente o verdadeiro amor para com a humanidade, da parte de Deus. Vamos ler. Está lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Segue em frente. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se quiséssemos encerrar essa consideração agora, poderíamos. Os irmãos puderam verificar em João 3, 16 e 17? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Se Deus realmente não estivesse preocupado com a humanidade, daria o seu Filho como resgate a muitas pessoas? Certamente que não. Vimos então a preocupação de Deus com a humanidade, proporcionando o seu Filho como resgate a muitos.
mostrando então que além dele não ser o culpado de todas essas catástrofes, ainda providenciou o seu Filho para que um dia não existisse mais calamidade sobre a terra. Bom, pastor, então, se Deus não é culpado, se Deus permite, então quem seria então a pessoa responsável por todas essas calamidades até chegar o tempo do fim, ao qual nosso Senhor Jesus Cristo disse: terremotos, maremotos, pestilências, num lugar após o outro. Para entendermos agora, vamos ler Apocalipse capítulo 2, do 7 em diante. Ali estará a resposta do responsável por toda a calamidade na terra. Segue lá. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhava com o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. E ele foi lançado para baixo, a terra e os seus anjos foram lançados para baixo, junto com ele. Agora o 12. Por essa razão, regozijai-vos ao céu e vós os que nele resides. Ai da terra, olha só. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Ai da terra. Ai da terra. Puderam ver aí realmente quem é responsável pelo ai da terra? Satanás e seus demônios foram expulsos do céu, né? Agora entendemos aquela parte de Jesus Cristo, de Mateus 24 em diante, que ali ele salienta que antes do seu retorno para a terra, haveria exatamente isso que nós estamos passando. Terremotos, guerras, nação contra nação, pestilências, doenças e fome sobre toda a terra. Parece que a Bíblia foi escrita hoje, não é mesmo? Podemos entender então que Deus, ele não é responsável pela calamidade que está sobre toda a terra. Além dele não ser responsável, ele providenciou o seu Filho como resgate para que a humanidade tivesse no futuro condições de viver a verdadeira paz e felicidade aqui na terra. Mas em Mateus 24:13, Jesus salienta ali que aquele que tiver perseverado até o fim, sabemos que em breve, conforme Jesus Cristo salientou, haverá uma grande tribulação sobre toda a terra. Em Mateus 24:13, Jesus relata ali que aquele que tiver perseverado até o fim, esse sim seria salvo. Em Mateus 24:22, olha só que interessante essa consideração. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Vimos então que em breve a calamidade virá sobre toda a terra habitada. Sabemos que haverá uma separação das ovelhas e dos cabritos. Aqueles que fizeram a vontade de Deus e aqueles que infelizmente não quiseram fazer a vontade de Deus, que estão ainda fazendo a vontade do mundo, infelizmente estão vivendo no mundo. Conforme eu venho relatando sempre nos meus vídeos, nas minhas publicações, a porta da arca ainda está aberta. Mas vocês lembram quem fechou a porta da arca? Foi o anjo de Deus que selou a porta da arca, justamente para ninguém entrar mais. Haverá um tempo aqui na terra onde infelizmente a religião não poderá mais ser exercida como é hoje nos dias. Haverá infelizmente os templos serão fechados, as portas serão fechadas. As pessoas realmente terão que viver apenas pela fé.
E nesse tempo em diante, infelizmente, as pessoas que fizeram a vontade de Deus conseguirão suportar essa grande tribulação que está para ocorrer. E quem não fez a vontade de Deus, infelizmente, não suportará essa tribulação que virá sobre toda a terra habitada. Então, enquanto há tempo, tome uma posição a favor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas aí você pode dizer, pastor, eu acredito em Jesus. Pois eu te falo, não importa apenas acreditar em Jesus. Você tem que morrer para o mundo, dizer não para o mundo e dizer sim para Jesus. Passar a viver de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não querem deixar de viver os seus desejos para viver de acordo com a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, meus irmãos. Esse foi mais um Ministério Momento com Jesus. Compartilhe o nosso canal. Ajude o crescimento desse canal para que outras pessoas possam realmente adquirir o conhecimento da verdade sobre Jesus Cristo. Muito obrigado e até a próxima. Ai da terra,